A nossa voz é algo que usamos o tempo todo e por vezes nem percebemos a importância que ela tem no nosso dia a dia. E por isso também deixamos de cuidar dela. Amanhã é o Dia Mundial da Voz e hoje a gente vai entender como cuidar melhor dessa ferramenta tão valiosa que nós temos. E é por isso que já está conosco no estúdio a fonoaudióloga Lia Boger. Lia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Ver Mais e já nos explique um pouco mais qual é a importância da gente cuidar da voz. Então, eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Todo ano a gente tenta usar esse dia para realmente fazer um trabalho bem bom. A tua pergunta foi? Qual a importância da gente ter esse cuidado com a voz, que muitas vezes a gente até esquece, né? Esquece, então. A voz é uma função extremamente importante. E cuidar da voz também significa cuidar da nossa saúde, né? Então, as pessoas que têm a voz como instrumento de trabalho, como nós, como os professores, como os vendedores, os advogados, enfim, são pessoas que precisam ter uma atenção especial para a voz, porque quando ela falta, aí que a gente nota o quanto ela é importante, né? E por que acontece essa falta de voz? Às vezes a gente nem tem problemas na garganta, que é o mais comum, acredito eu, mas às vezes a gente fica rouca do nada. Por que acontece isso? Normalmente não é do nada, só se for um estado gripal, algum problema desses, né? Mas normalmente os problemas de voz que são por abuso, mau uso vocal, eles são problemas que são assim, que vão crescendo, né? Justamente porque as pessoas cuidam muito pouco da voz. Então, pessoas que precisam usar voz, falam em competição com ruído, falam muito alto, falam o tempo inteiro, não dão nenhuma folguinha para a voz, né? Então, esses problemas acabam surgindo, não são todas as pessoas, mas quem se ressente desse problema acaba percebendo que esses problemas de voz, a disfonia, né, que são os distúrbios de voz, eles podem ser bem limitantes e até incapacitantes para manter a profissão, né? E além da água, que a gente sabe que é fundamental para tudo em nosso corpo, nossa saúde, mas para a voz também, tem alguns outros cuidados diários que nós precisamos ter para manter a voz alinhada, a saúde dela em dia? Então, você que é profissional da voz, tá? Comece o dia tomando bastante água, tipo assim, 2 copos de água bem cheios e vá repondo isso com o passar das horas. E repor não é tomar um golinho, é realmente tomar água, porque a água, ela não molha a nossa laringe, ela hidrata a nossa laringe através da corrente sanguínea, né? Esse é o primeiro ponto. Cuide para não falar em competição com ruídos altos. Esse é algo que realmente fatiga as pessoas, né? É um cansaço extremo. Normalmente as pessoas chegam com queixas vocais, elas nem percebem que o estado de saúde delas está ligado àquele cansaço extremo de usar mal a voz, né? de falar muito alto. E quando ela percebe, já há uma mudança na qualidade da voz. Então, uma voz áspera, uma voz mais rouca, uma voz mais soprosa. Então, essas mudanças na qualidade da voz, elas têm que... a gente tem que ter uma boa atenção, porque pode também significar problemas mais sérios, né? Pode significar problemas de tireoide ou até mesmo um câncer de laringe. Fique atento, 20 dias de rouquidão que não passa, tem que ver por que é que não passa, né? E a história da maçã, a gente que trabalha com a voz escuta muito que temos que comer maçã todo dia. A maçã, ela realmente ajuda nas cordas vocais? Olha, nenhum líquido, nenhum alimento passa pelas cordas vocais. É um outro sistema, né? Então, o que a gente engole vai para o nosso esôfago e para o nosso estômago. Pela laringe só passa ar. Tá? Então, a maçã, ela tem um suco que é bem astringente, então ele acalma o trato vocal, ou seja, a garganta. O ato de mastigar devagar é um bom lanche para o meio do dia, para o meio da manhã, para o meio da tarde.
por causa dessas propriedades, tá? Mas ela não vai tratar de problemas de voz, tá? É só um preventivo, tá? E tem alguns hábitos que acabam prejudicando a voz. A gente percebe aí na população que quem fuma tem a voz mais rouca. Sim. Essa questão prejudica mesmo? Então, tem alguns hábitos que realmente a gente... eu nem concebo, por exemplo, um cantor, um professor, por exemplo, fumar. Por quê? O cigarro, ele causa edema. Veja, a fumaça dele passa pela laringe e vai para os pulmões, tá? Então, essa fumaça, ela causa edema e às vezes isso evolui para uma doença chamada edema de Ranque, que pode até fechar a nossa laringe. O tratamento dele é cirúrgico, tá? Então, eu desaconselho não só para profissionais da voz, eu desaconselho qualquer pessoa a fumar, né? Também temos a questão do álcool, né? O álcool mascara bastante, a gente acaba não sentindo que está usando demais a voz, né? Então, também, principalmente os destilados são completamente contraindicados para quem usa a voz para trabalhar. E nos casos de ficar sem voz, o que a gente faz? Fiquei sem voz, muitas vezes até quando a gente vai para algum show, algum lugar que a gente cantou muito alto, no outro dia acordamos com pouca voz. Qual é a primeira atitude? Ficou sem voz, faça repouso vocal. Normalmente se fica sem voz porque há um quadro de laringite aguda, né? Então é completamente sem voz, a voz fica completamente afônica, né? Então o primeiro ponto é ficar em repouso vocal. Se a tua voz não volta, é preciso que você vá ao médico para ver o que é que aconteceu. Quando a gente grita, dá um grito e tá assim, estava tudo tranquilo, tudo calmo e você dá um grito, pode até dar um trauma e ter um pólipo de prega vocal. Então, às vezes você pode perceber que a voz volta, mas ela está rouca, ela não está a mesma coisa, tem que ver o que é o problema para tratar, né? E existem sinais desses problemas, assim, dá alguns sinais na minha voz, no meu tom de voz de que eu estou precisando procurar ajuda? Bom, os problemas de voz, eles começam assim, eu sinto que a minha voz vai perdendo potência, ela vai perdendo brilho, a gente chama isso de fonastenia, um cansaço das pregas vocais, né? Um cansaço na voz. Aí, isso, se a gente insiste normalmente durante a noite isso melhora, no outro dia tá bom. Mas a gente percebe que chega num ponto que no outro dia a voz ainda não voltou ao normal. Só que a gente precisa ir lá trabalhar. Vai lá, cumpre mais um dia de trabalho, chega num ponto que você vê que a voz não volta mais. Aí às vezes tu pode ter se estabelecido início de nódulos, né, cisto. Então é preciso procurar ajuda para tentar resolver. Quase todos esses problemas de voz que vêm de abuso e mau uso vocal são tratados em fonoterapia. Isso a gente faz em conjunto com a otorrinolaringologia, às vezes precisa fazer um tratamento medicamentoso que ajuda bastante, né? Tem casos que a gente precisa, por exemplo, pedir um repouso vocal quase absoluto. Então, não dá para deixar para lá, porque a saúde da voz, ela é extremamente importante para o teu bem-estar do dia a dia e para trabalhar, né, se fala, né? Você falou aqui em repouso, eu lembrei até que eu vi num documentário da cantora Luísa Sonza, que é bem conhecida no Brasil, que ela precisou ficar uma semana sem falar uma vez, por conta desse abuso excessivo da voz. Sim. Isso acontece em quais casos? Assim, repouso absoluto se usa assim em raros casos, principalmente quando você faz uma cirurgia de prega vocal. É repouso absoluto, tá? O que se faz na reabilitação é que a pessoa precisa aprender a administrar. Tem que reduzir demanda vocal, tem que reduzir o tempo de uso da voz, administrar como que você usa a voz. Se você é professor, por exemplo, meia hora de aula falando, e eu também aconselho, explique para as pessoas, para os teus interlocutores, que você não pode falar em competição com ruído, você reeduca as pessoas para isso, né? Então, o repouso absoluto provavelmente é porque ela cantava, daí não dá para cantar.
Então, o repouso absoluto normalmente é quando você tem que fazer uma cirurgia, né? E existem alguns exercícios, a gente faz aqui na TV, antes de entrar no ar, algumas coisas para soltar a voz. Mas para o pessoal de casa que não é acostumado a trabalhar com a voz. Por exemplo, vou fazer uma palestra, não sou acostumado, mas não tenho vergonha, não é nem a questão da vergonha. Mas para deixar a voz mais potente, tem? Então, eu sempre trabalho com a fisiologia vocal. Então, a gente trabalha com respiração, trabalha com relaxamento, trabalha com o uso do diafragma, com a fala em si. Dá exercícios, os exercícios são extremamente específicos. Então, muitas vezes, olha só, eu ensino um exercício e o paciente vai para casa e tem que fazer uma semana para voltar na próxima semana e está fazendo errado. Então, eu prefiro não dar um exercício sem que eu possa verificar se está sendo feito, tá? Os exercícios de aquecimento vocal, eles também dependem de como você usa a respiração. Se você está fazendo esforço de musculação acessória, musculatura acessória, então tudo isso depende. Então é como eu vou tratar uma doença, o médico vai me dar um remédio pelo telefone. Eu acho que é por aí, né? A gente tem que ver o que tem realmente, o que o paciente tem que precisa tratar de fato. E muitas pessoas acabam nunca procurando a fonoaudióloga porque acham que não trabalham com a voz, não precisam. Tem alguma recomendação de a partir de certa idade ir fazer uma consulta, assim como a gente vai em oculista, essas questões? Normalmente a pessoa, graças a Deus hoje a fonoaudiologia já é reconhecida, né? Mas as pessoas procuram quando elas já têm algum problema. Às vezes vem direto pra gente, às vezes vem do médico. Então a gente trabalha assim, vem sem ter ido no médico, a gente encaminha, porque eu gosto de trabalhar vendo o que é que as pregas vocais têm. Às vezes ela está só com algum edema por abuso vocal, mas às vezes tu tem um problema sério lá e aí precisa ver qual é o problema, porque os exercícios, como eu disse, são específicos, né? Então, tem criança com problema de voz. Né? Tem alguns outros problemas, como por exemplo refluxo. Tem a ver com a voz. Quantas pessoas chegam lá e eu ando muito ruim da voz, não estou conseguindo mais dar conta. Refluxo. Refluxo é um problema que precisa ser tratado, porque quem vive com refluxo acaba tendo problema de voz. Então a gente... problemas de voz também pode vir do quê? De um problema oclusal, uma disfunção temporomandibular, muita tensão, e a pessoa faz muita força para falar, quando também você acaba vê, você afetando. Tá com a tua voz disfônica, né? Muito obrigada, Lia. E fica aí esse recado para o pessoal de casa, né? O cuidado com a voz é sempre essencial para prevenir outras questões.